Olá pessoal, tudo bem? Então vamos passar para mais um vídeo da utilização do Orca para calcular alguma propriedade interessante de modelagem molecular. Nós vamos hoje focar em transições eletrônicas. Então nós vamos utilizar o Orca para tentar calcular uma transição eletrônica e consequentemente obter com esse cálculo de transição eletrônica um espectro UV de um composto que nós vamos escolher. Bom, nós não temos a estrutura do composto que nós vamos utilizar para os nossos cálculos. Então, o que nós precisamos fazer é, aliás, eu vou usar o Avogadro, esse mesmo software que eu abri anteriormente aqui. O download está disponível gratuitamente. Na descrição do vídeo tem o link para que vocês possam baixar a versão para Windows. Eu vou desenhar uma estrutura e a partir dessa estrutura eu vou calcular as transições eletrônicas e obter o espectro ultravioleta para esse composto. Então, eu vou começar com um composto simples. Vocês podem, obviamente, trabalhar com compostos mais complicados, mas eu vou trabalhar com o etanal ou acetaldeído, porque ele é relativamente pequeno e me permite fazer cálculos rápidos e obter resultados rápidos para poder mostrar para vocês como funciona o processo. Afinal de contas, esse é o objetivo desses vídeos. Então, eu posso utilizar o Avogadro para fazer um desenho rápido e bem simples da estrutura. Faço uma otimização geométrica rápida e pronto, já tenho aqui o acetaldeído, ou, para os mais conservadores, o etanal. E a partir dessa estrutura eu vou obter o meu espectro ultravioleta, ou seja, as transições eletrônicas. O problema é que eu fiz essa otimização geométrica utilizando mecânica molecular, um campo de força, e essa otimização geométrica ela é boa como um ponto inicial, mas quando você vai fazer cálculos de modelagem molecular utilizando a química quântica, essa otimização geométrica não é boa o suficiente. Então, o que você precisa fazer é, para facilitar os cálculos, você tenta tirar o máximo possível de etapas que você puder. Lembre disso, você sempre tem que tentar facilitar a vida do seu computador para que ele não passe muito tempo fazendo cálculo, porque isso desperdiça o seu tempo e também pode fazer com que o computador obtenha resultados malucos. Se você, por exemplo, alterasse essa estrutura para uma coisa completamente doida. Digamos que fosse isso. Digamos que eu quisesse começar a fazer os meus cálculos a partir dessa estrutura. Eu poderia. O problema é que não posso garantir que o computador conseguiria otimizar essa geometria de um jeito eficiente. Poderia ser preciso várias tentativas até obter uma geometria realmente otimizada. E também poderia levar muito mais tempo para que o computador chegasse numa boa geometria a partir dessa estrutura doida. Então o que eu faço é vou sempre partir de estruturas o mais otimizadas possível. Por isso eu começo com essa otimização geométrica simples de mecânica molecular. Vocês podem ver que eu vou fazendo as otimizações e sempre tem um pouquinho mais que ele precisa otimizar, até que chega um ponto em que parece que nada mais acontece. Mas ainda assim, essa geometria não está perfeita. Você tem que lembrar que aqui estão sendo utilizados só campos de força e que são utilizados conceitos de mecânica molecular que tratam os átomos como se fossem esferas de carga ligadas por molas. É uma abordagem simplista que não descreve realmente como a molécula se comporta, né? É uma boa aproximação para começar. Então, o que a gente vai fazer
pegamos a nossa estrutura e fazemos uma otimização geométrica. Eu posso utilizar aqui o próprio Avogadro para fazer um input de otimização geométrica. Ele vai escrevendo para mim aqui, vou escolher o método DFT. Eu sei que o acetaldeído não tem carga, e como ele não tem nenhum elétron desemparelhado, não é um radical também, então a multiplicidade dele é 1. Talvez tenha um vídeo por aí explicando como calcular a multiplicidade. Posso fazer em breve, ou talvez nunca, quem sabe, né? Mas o importante é, mesmo que você tenha a estrutura que parece boa aqui, você precisa fazer uma otimização geométrica dessa estrutura. Você pode vir aqui nos controles avançados para melhorar mais ainda a sua otimização geométrica. Você pode, por exemplo, é uma estrutura simples. É uma estrutura simples, não precisa de bases muito grandes ou muito complicadas. Essa base, DF2SVP, é a menor base disponível, mas ela é ótima para essas estruturas que só tem, que são simplesmente compostos orgânicos, né? Que tem só os átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre. Essa base pequena, ela é boa para trabalhar com esse tipo de estrutura. Então você pode utilizar o próprio Avogadro para construir o seu input e realizar uma otimização geométrica. O importante parece que eu peguei uma alergia sazonal, então eu vou ficar o vídeo todo com essa tosse. Já fiquem preparados, ok? O que eu estava falando era que vocês vão precisar fazer uma otimização geométrica da sua estrutura do acetaldeído. Eu não vou mostrar como fazer a otimização geométrica nesse vídeo. Você procura no link da descrição desse vídeo, onde eu falo sobre otimização geométrica. Eu já tenho essa geometria pronta, já calculei previamente. Então, o que eu vou fazer é simplesmente abrir minha geometria. Aqui, arquivo XYZ, cadê? XYZ, para não me confundir. Está aqui. Pronto. Essa é a geometria pronta. E vocês podem utilizar o próprio Avogadro, o Avogadro 1.2. Ele já tem a possibilidade de gerar o input para o Orca. Então, o que eu vou fazer é utilizar o Input Generator, que já vem embutido no Avogadro. Eu escolho a opção avançada para que eu possa selecionar parâmetros um pouco mais complexos do que no modo básico. Então, aqui no modo avançado eu posso, por exemplo, escolher o meu conjunto de bases. Eu vou deixar a DF2SVP, porque, como eu disse, é um conjunto de bases bom para essas moléculas orgânicas com que os químicos orgânicos trabalham muito. Aqui em controle, eu posso dizer o que eu estou tentando calcular. Lembrem que a geometria já foi calculada. Esse é o dever de casa para quem está fazendo agora junto comigo nesse vídeo. E eu estou utilizando o método DFT para fazer os meus cálculos. Vocês lembram que o acetaldeído ele não tem carga, então aqui fica 0. E ele não tem nenhum elétron desemparelhado, então acaba tendo a multiplicidade 1. É um closed shell. No SCF, eu posso deixar do jeito que já está aqui, não preciso mudar nada. O cálculo, o tipo de SCF é restrito. Vocês lembram por quê? Porque o cálculo não restrito, ou unrestricted, é só quando eu tenho elétrons desemparelhados. Não é o caso do acetaldeído. Então eu posso deixar tudo do jeito que está aqui e não preciso mexer em nada. Mas aqui em DFT, eu posso mudar alguns parâmetros. Por exemplo, vou utilizar o funcional híbrido B3LEAP, que é muito famoso e calcula propriedades de compostos orgânicos de um modo muito eficiente. E posso mudar também o grid
a grade do meu cálculo. O grid para 7 e o final grid para nenhum. Esse grid, eu acho que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, é na verdade a sensibilidade de cada etapa de integração. Pensem em grid como grade mesmo. Quando vocês escolhem números maiores, vocês têm grades com aqueles buracos mais fininhos possíveis, né? Isso significa superfícies mais suaves. Isso significa que você acaba tendo mais passos de integração e por isso seus resultados acabam sendo mais precisos. Então, você escolher um número alto para sua grade tem um custo computacional, o cálculo demora mais, mas os resultados acabam sendo melhores porque você utiliza mais etapas na integração, utiliza mais sensibilidade nas etapas das integrações. Aqui em data, é bom marcar para ele exibir os orbitais moleculares, os MOs, e também os conjuntos de base, caso vocês queiram olhar, fazer uma conferência visual depois nos resultados. Aqui o print level fica normal. Vocês podem dizer se vocês querem que o Orca cuspa muita ou pouca informação. Eu costumo deixar no normal e não preciso mexer em mais nada. Então ele foi gerando para mim esse input que está escrito aqui embaixo. Acontece que isso ainda não é o suficiente para calcular a nossa transição eletrônica, o nosso espectro ultravioleta. O que eu vou fazer é, vou copiar essa parte aqui, essa parte que começa com o jogo da velha, ou Libra, não é mesmo importante, são comentários. O programa nem lê aquilo, então você pode copiar só a parte de baixo. Vou copiar e colar no meu bloco de notas e, após ter colado aquele input aqui no meu bloco de notas, vou fazer algumas alterações para que ele consiga calcular as transições eletrônicas que eu preciso. Vocês lembram? A primeira linha que começa com ponto de exclamação são os parâmetros passados para o Orca, para que ele entenda quais os cálculos, como os cálculos vão ser feitos. SP significa que ele está calculando um single point. Mesmo se não tivesse esse SP aqui, ele calcularia um single point de qualquer forma. Então ele está usando o funcional híbrido B3Lip com a base df2svp, que é boa para compostos orgânicos, e tem a base auxiliar. Lembre que tem essa barra e alguma letra depois da barra, é sempre uma base auxiliar. Ela não está fazendo nada aqui, porque eu precisaria fazer arredondamento dos cálculos para que ela fosse necessária. Como não tem nenhum comando aqui dizendo para acontecer o arredondamento, ela acaba não tendo utilidade. Um arredondamento poderia ser chamado, por exemplo, com esse parâmetro, RIJK. Não vem ao caso agora. Todo o resto está legal e eu vou também adicionar esse PAL4, que significa 4 cálculos em paralelo. Como o meu notebook é um i5, ele tem 4 processadores lógicos, então ele consegue fazer até 4 cálculos simultaneamente. Até 4 cálculos em paralelo. Você deve saber qual é a capacidade do seu notebook, do seu computador, para também conseguir fazer os cálculos mais rápidos. Se você não deixasse nada, deixasse em branco, ele simplesmente faria um processo de cada vez, isso poderia levar algum tempo. Funcionaria normalmente. O problema é que seria um pouco mais demorado. Então, a gente tem aqui alguns parâmetros para o SCF. Está dizendo para ele tentar 125 vezes a convergência do SCF antes de desistir, mas vai funcionar normal, não precisam se preocupar. E aqui a parte do output é o que ele está gerando na tela para mim. Lembram que eu mandei ele gerar os orbitais moleculares? É importante para que eu possa ver os orbitais moleculares no final. E também quais são os parâmetros utilizados nas bases. Também é importante porque às vezes as bases vêm com defeito e você tem que olhar visualmente. Essa base SVP
eu já adianto que ela está ok. Então, esse print p bases aqui acaba não tendo muita utilidade nesse caso. Mas sempre é bom, quando você acha uma coisa estranha, você olhar para ver se a sua base não tem algum problema de escrita. Então, eu vou agora adicionar o parâmetro que faz com que seja calculada a transição eletrônica utilizando o método DFT. Coloco o símbolo de porcentagem, escrevo TD DFT e encerro com END. A primeira coisa que eu passo para o TD DFT, que é o Time Dependent DFT, é o número de transições que ele vai calcular. nRoots. Você pode calcular quantas transições eletrônicas você quiser, mas lembre que quando você está medindo seu espectro UV no espectrômetro, você não vai ter uma quantidade infinita de energia para aplicar para gerar o seu espectro. Você vai às vezes ver... depende muito da faixa que o seu aparelho lê. Então, o acetaldeído, eu já olhei que ele tem uma transição importante. Então eu vou dizer para ele calcular só uma transição. E o outro parâmetro que eu preciso adicionar é o max dim. É a dimensão máxima com que os cálculos vão ser expandidos. Costuma-se pedir que você coloque de 5 a 10 vezes o valor de raízes aqui, de nRoots. Então eu vou colocar aqui maxdim 10. E é isso. Seu cálculo está pronto para ser rodado. Vocês lembram que aqui embaixo eu tenho os parâmetros geométricos, as coordenadas x, y, z de cada átomo. Aqui a carga, não tem carga, e aqui a multiplicidade. A multiplicidade é 1 porque não tem nenhum elétron desemparelhado. Então, eu salvo esse arquivo. Vou salvar com o nome de etanal.imp. Salvar como? Vamos salvar lá dentro da pasta do Orca. Aqui. Já até existe o arquivo porque eu fiz esse cálculo previamente. Então salvar. Pronto, já está salvo. Observem aqui que ele realmente está salvo no caminho. Opa, salvou como TXT. Não é importante, né? TXT, tanto faz. O Orca ali de qualquer jeito. Então eu vou agora chamar aqui o Windows PowerShell para fazer os cálculos. Entro na pasta e lá de dentro, orca.exe, vou chamar o arquivo etanal.txt que eu salvei errado. Lembrem que o Orca não se importa com a extensão do arquivo ali, né? Ele vai ler um txt, assim como ele leria qualquer coisa que eu colocasse como extensão do arquivo. Mas aqui na hora de salvar, vou chamar de etanal.uv.out. E mando que ele faça os cálculos, apertando Enter. Esses pequenos erros que aparecem na tela, esses avisos, warning, não precisa se preocupar. Isso é normal e faz parte de alguns problemas que o Orca vem enfrentando, porque o Windows não está suportando muito bem alguns parâmetros que o software precisa. Por exemplo, a paralelização dos cálculos. Isso tem dado problema. Então, o que está acontecendo agora é um cálculo utilizando as transições eletrônicas da nossa estrutura. Enquanto o cálculo acontece, eu vou dar uma pausa no vídeo e nós vamos direto para a etapa final. Então, o cálculo acabou e foi bem rápido. Aqui tem o nosso arquivo que foi gerado pelo Orca e nós vamos direto no final do arquivo. Nós vemos que levou
menos de 1 minuto, foi só 52 segundos. E aqui ele já mostra para mim os espectros. Ele prevê uma transição no comprimento de onda 284,2 nanômetros. Aqui representado em centímetro a menos 1. E aqui a absorbância calculada. O que importa é que, como nós pedimos para ele calcular só uma transição, é só uma transição que ele calculou para a gente. Uma transição do orbital 11 ocorrendo para o orbital 12. Ele diz para a gente aqui que a energia envolvida nessa transição foi de 4,363 elétron-volts. Tem um problema acontecendo que, se eu tento usar o Avogadro para abrir esses outputs gerados pelo Orca, ele apresenta um erro. Vocês vão ver, está aqui o arquivo etanal UV, ele diz que não conseguiu ler. Na verdade, o arquivo foi gerado ok. Como eu disse, as atualizações do Windows têm gerado problemas no software. Então, eu preciso pegar o meu arquivo etanal uv.out, que eu já abri aqui, copiar todo o conteúdo dele, colar num novo arquivo em branco e salvar em algum outro lugar, por exemplo, na área de trabalho mesmo. Etanal uv.out. Quando eu faço isso, eu posso agora utilizar o Avogadro para abrir meu arquivo, etanal uv.out. Pronto, deu certo. Viram? É uma coisa estranha causada por essas atualizações que o Windows 10 sofreu ultimamente. Não sei se é um erro de permissão, eu realmente não sei o que aconteceu. De qualquer forma, é bem provável que no futuro o Orca pare de ser feito para o Windows e comece a ser feito só para Linux. De qualquer forma, é muito mais aconselhável trabalhar com Linux para fazer esses tipos de cálculo. Então, se preparem que no futuro, quando sair a próxima versão do Orca, é muito provável que nós tenhamos que ficar fazendo os nossos tutoriais utilizando o Linux. Ok, então nós temos a transição eletrônica aqui. E aqui nós temos todos os orbitais que foram gerados pelo nosso cálculo. Os HOMOs e LUMOs presentes na nossa molécula. O que nós estamos vendo pelo nosso output é que tem uma transição acontecendo do orbital 11 para o orbital 12. Isso deve ser uma transição do HOMO para o LUMO. É a primeira transição que se deve ver nesse tipo de composto contendo carbonila. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que o HOMO é o orbital 12. Aqui falava que é uma transição do 11 para o 12. Acontece que no Orca, os orbitais começam por 0. O orbital 0 é um orbital. Então existe uma diferença de numeração acontecendo aqui. O Avogadro sempre conta 1 acima com relação ao que está sendo exibido aqui. O Avogadro começa a contar do orbital 1, enquanto que o Orca começa a contar do orbital 0. Por isso, dá essa discrepância sempre de 1 com relação ao outro. Então, de 11 para 12 é a mesma coisa que dizer aqui de 12 para 13. O que nós temos é uma transição acontecendo desse orbital. Deixa eu melhorar um pouco. Desse orbital para esse orbital. Deixa eu melhorar um pouco esse aqui também. Vamos olhar um pouco o formato desses orbitais. Esse orbital que nós temos é um orbital não ligante. Eu sei que é um orbital não ligante porque os orbitais eles têm essa característica, né, de ter essas cores opostas, sim. E também eles ocupam uma ligação inteira, eles não quebram uma ligação no meio.
Isso é uma característica de um orbital não ligante. Então a gente tem uma transição do orbital 12, um orbital não ligante contendo par de elétrons, para um orbital antiligante, o próximo orbital lá no LUMO. Eu sei que é um orbital antiligante, porque olhem o posicionamento dos orbitais. Os orbitais quebraram a ligação em duas. Né? Cada átomo contém seus próprios orbitais e eles têm esse nó ou nodo separando a ligação. Então, um orbital não ligante com o par de elétrons ocupando a ligação toda, vocês estão observando, fazendo uma transição para um orbital antiligante, que tem essa característica visual aqui de ter esses orbitais que não se tocam e quebram a ligação em duas ou mais. É claro que, uma vez que nós já sabemos quais são as transições eletrônicas envolvidas no nosso cálculo, nós podemos obter o espectro de transição eletrônica, o espectro UV, a partir desses cálculos que foram realizados. Para isso eu posso utilizar o software CanCraft. E observar o meu espectro UV e comparar com os valores sugeridos pela literatura. Eu vou abrir o output do Orca. O CanCraft consegue abrir os outputs do Orca sem nenhum esforço. Eu vou abrir o output que foi gerado, o arquivo etanal UV, que salvei na área de trabalho. Tenho a estrutura do acetaldeído. E em Show Spectrum, eu posso ver o espectro de absorção. E visualizar quais são as transições eletrônicas. Como nós calculamos somente uma transição, é isso que ele mostra aqui para mim. Então eu posso vir em Broaden Bands e Hide Verticals, que vai tirar esses picos aqui. Pronto. O que ele está me dizendo é que essa transição acontece ali entre 280 e 290 mais ou menos. E se eu comparo com o espectro da literatura, o que eu vejo é que entre 280 e 290 nanômetros é o ponto máximo da minha transição. Eu quero enfatizar que eu calculei somente uma transição, porque eu olhei na literatura e vi que isso me parece uma transição única. É claro que podem ter outras transições ofuscadas aqui, mas a princípio a principal transição parece mesmo ser essa que acontece aqui entre 280 e 290 nanômetros. E o que eu vejo é que o meu resultado é condizente com o que a literatura propunha. Vocês podem observar que parece mais um pico em vez de uma banda, mas isso é só por causa de como o gráfico é gerado. Esse gráfico pode ser plotado no Excel ou qualquer outro software que vocês preferirem. Inclusive, eu posso diminuir um pouco aqui e fazer com que ele fique um pouco mais parecido com aquele proposto ali. Então, é isso. Nós calculamos as transições eletrônicas e vimos que um software como o CanCraft, ele não é o único software que consegue fazer isso. Um software como o CanCraft consegue abrir esse output e gerar para mim o meu espectro de transição eletrônica, o meu espectro UV. E que nós podemos confirmar que ele realmente está muito parecido com o que é proposto pela literatura. A partir daqui, você pode se perguntar, ok, e se eu quiser calcular mais transições, o que eu faço? Como eu disse no começo, basta você alterar aqui o número de raízes para calcular mais transições. Eu sabia
que o acetaldeído precisava de só uma transição. Mas eu posso, por exemplo, querer calcular 3 transições nesse espectro. Lembrem que conforme você vai calculando mais transições, é como se você adicionasse mais energia. E o espectro que você visse acaba tendo transições mesmo que sejam impossíveis, ou quase impossíveis. Você vai ver transições que não são muito condizentes com a realidade, com transições que seriam energéticas demais. Mas você pode fazer isso. Eu vou calcular 3 transições, então, e é claro, vou ter que alterar aqui a dimensão máxima, seguindo aquele critério de 5 a 10 vezes mais que o número de transições. Então, vou passar aqui para 30, para que a convergência aconteça de uma forma mais suave. Feito isso, eu mando o Orca calcular novamente para mim e gerar um espectro outra vez. Então, uma pausa rápida enquanto o cálculo acontece. O cálculo terminou, então nós vamos abrir o output que foi gerado ali e vamos ver as transições que aconteceram. Aqui são as transições, a nossa primeira transição do orbital HOMO para o orbital LUMO. Vocês se lembram dessa, lá em 4,36 eV. Nós temos a segunda transição acontecendo em 7,86 eV e nós temos então a terceira transição em 8,63 eV. Essas duas transições aqui podem ser fora da realidade, podem simplesmente ser muito energéticas. Olha a diferença da primeira para a segunda transição. Mas o software não se importa com isso, né? Você vai dizendo para ele calcular e ele simplesmente vai calculando. E aqui os espectros que ele foi gerando. Ele está prevendo transições em 284, em 151 e em 143 nanômetros. Como eu disse para vocês, por causa desse problema de permissão, eu preciso copiar esse conteúdo aqui, criar um novo e salvar em cima daquele que já existe lá na área de trabalho. Cadê ele? Onde está? Aqui. Sim, substituir. Agora eu mando o CanCraft abrir de novo esse mesmo arquivo. Ali em Open. Eu sei que eu podia ter ido em Reopen ali. Muito bem. A mesma estrutura, só que dessa vez o meu espectro tem mais transições acontecendo. Vocês podem ver aqui na tabela. Outras transições. E na verdade transições mais intensas do que aquela que nós veríamos aqui. Perceberam, né? Que a gente pode ter até duas transições aparecendo uma na outra. E na verdade, a transição que acontece ali em 284.2, ela é muito menos intensa do que as outras duas transições que nós estamos vendo. Por isso parece que ela desapareceu, mas ela não desapareceu. Ela só é menos intensa, tão menos intensa a ponto de não ser representada aqui no gráfico. Fazendo a comparação, a outra é 8,41 vezes 10 a menos 6, comparada com a maior ali de 0,2. Então faz sentido que seja uma transição pequenininha, quase invisível aparecendo ali. E as transições que nós estamos vendo do orbital 11 para o orbital 12 é essa daqui. O orbital 12, o HOMO, acontecendo uma transição para o LUMO. Essa é a transição. E nós sabemos que às vezes as transições eletrônicas são mais complicadas do que parece. Às vezes a energia
adicionada no seu sistema é o suficiente para que mais que um elétron sofra transição ao mesmo tempo. Então nós podemos ter bandas que são representativas de 2 ou mais elétrons transitando. Então o que nós temos é essa transição muito interessante, do 10 para o 12, lembrando que no Avogadro é sempre 1 a mais. Então seria do 11 para o 13. Olha, é uma transição do HOMO menos 1 para o LUMO. HOMO menos 1 para o LUMO. E o que é interessante é que esse orbital, ele é um orbital π. Vocês podem observar aquele formato de orbital π sobre a carbonila. Então o que eu tenho aqui é uma transição de π para π estrela. De um orbital ligante para um orbital não ligante. E aqui um orbital de um orbital ligante para um antiligante. E nós temos de um orbital não ligante para um orbital antiligante. Ou seja, π para π estrela e de N para π estrela. Esse é o que nós estamos vendo aqui. Nós calculamos ainda uma transição a mais. A outra transição que está acontecendo ali é do orbital 11 para o 13. Então a gente sabe que é sempre 1 a mais ali. Então é do 12 para o 14. Essa outra transição também acontece. Só de olhar, nós conseguimos perceber que são transições muito difíceis de acontecer, não é? A gente sabe que esse tipo de transição, com toda essa diferença de energia, vai ser muito difícil de ocorrer. Então, é muito legal na teoria, mas na prática, dificilmente nós vamos ver esse tipo de coisa. Nós até poderíamos ver a transição de π para π estrela, e nós vemos a transição de N para π estrela. Mas as outras realmente são muito energéticas e difíceis de acontecer. Então, é isso. Nós vimos como calcular as transições eletrônicas. Ficamos por aqui nesse vídeo e até a próxima com algum outro assunto que também seja interessante e que seja útil.